Graça e paz, irmãos e amigos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para louvarmos ao Senhor, cultuarmos a Ele, que é um Deus maravilhoso. E nessa quarta, nós vamos ouvir falar sobre mais um nome de Deus, Jeová Shalom. O Senhor é paz. E nós, nesses dias, temos provado mais ainda dessa paz que excede todo entendimento. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É uma paz que não se explica, mas que aqueles que amam ao Senhor, aqueles que têm o coração nele, podem desfrutar no seu dia a dia. O Senhor é paz, o Senhor é a nossa paz. Então feche os seus olhos agora e fale com Ele, agradeça por isso. Pai de amor, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és a nossa paz. E temos experimentado ela em nossos corações em todo o tempo, Senhor. O Senhor nos ensina a lançar sobre Ti as nossas ansiedades, fazer conhecida diante do Senhor aquilo que nós precisamos. E a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, Senhor, poder experimentar essa paz e viver essa paz nos nossos dias, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Porque Tu és, ó Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Tu és a nossa segurança. Tu és, ó Deus, a nossa paz. E nós queremos alegrar a Ti nesta noite com o nosso louvor, ó Deus. E queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da ministração da palavra. Nos rendemos a Ti, ó Deus, que és a nossa paz. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção que é bem antiga também. Eu gosto de canções antigas, que fala de paz, que a paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor. A paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor, ao Senhor, o Santo de Israel. A paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor, ao Senhor, o Santo de Israel. Alegria e gozo ele terá, e a bênção do Senhor sobre ele permanecerá para sempre. A paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor, ao Senhor, o Santo de Israel. A paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor, ao Senhor, o Santo de Israel. Alegria e gozo ele terá, e a bênção do Senhor sobre ele permanecerá para sempre. A paz reinará no coração daquele que ama ao Senhor, ao Senhor, o Santo de Israel. Aleluia, a paz reinará nos nossos corações, porque temos o Senhor e amamos a Ele, e Ele é tudo para nós e tudo que nós precisamos. E também vamos cantar Deus Forte, falando vários nomes do Senhor, que você clame por Ele segundo a sua necessidade nesta noite. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová
sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Ele é o Rei, Ele é o Senhor sobre tudo, sobre todos, né? E é o nosso Salvador. Pela graça dEle, somos salvos. Vamos adorá-lo por isso. Por tua graça eu salvo sou, tu és o Deus, rendo-me a ti, não há outro além de ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, tu és fiel, sempre serás, teu amor ilumina meu ser. Ergo os olhos para ti, Criador de tudo aqui. Eu espero só em ti, na tua glória, vivo para te adorar, meu Jesus, Rei dos céus. Graça, eu salvo sou, tu és o Deus, rendo-me a ti, não há outro além de ti. Tu és perfeito, sinto tua paz, tu és fiel, sempre serás, teu amor meu ser. Ergo os olhos para ti, Criador de tudo aqui. Eu espero só em ti, na tua glória, vivo para te adorar, meu Jesus, Rei dos céus.
Santo, Santo, para aquele que há de vir, vou cantar, aleluia. Santo, Santo, para aquele que há de vir, vou cantar, aleluia. Senhor Deus, cantamos a Ti, louvamos a Ti, damos glórias ao Teu nome. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor para sempre. Queremos render a Ti graças nesta noite, porque somos salvos. Pela graça, não é por nós, não é pelo que fazemos, mas pelo dom de Deus, pela graça, pela fé, que somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo, justificados, santificados. Rendemos graças a Ti, Senhor, por nos amar, por nos escolher, por nos chamar, por se dar por nós. Muito obrigado, Senhor. Todo louvor a Ti para todo sempre. Aleluia. Glórias a Ti. Graça e paz, queridos e amados irmãos, ao alcance da nossa transmissão nesta quarta-feira, 2 de setembro de 2020. É um prazer estar aqui para ministrar na palavra do Senhor. Obrigado por nos receber no seu lar ou através do seu aparelho, para a gente ter um tempo de comunhão com Deus. Nós estamos falando nessas últimas quartas-feiras sobre os nomes de Deus, baseado nos originais em hebraico, nomes esses que revelam traços do caráter de Deus revelado em uma situação naquelas vidas, e que isso determinou eles declararem esse nome para Deus, e isso ficou registrado nas Escrituras, e com isso a gente cresce no conhecimento de quem é Deus, da sua essência, do seu caráter para conosco. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Shalom, o Senhor é paz. É um dos títulos bonitos de Deus e que tem ensinamentos muito bons para nós. Nós vamos ler, está baseado em Juízes, capítulo 6, do 11 ao 24, mais especificamente, essa expressão aparece no verso 24, e vamos ver o que aconteceu e depois nós vamos orar. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Então o anjo do Senhor veio
e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sucedeu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu: se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu te traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame sobre eles o caldo. E Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava na sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele lugar e o chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Amém. Pai, nós te damos graças pela sua bondade em revelar o teu caráter, a tua divina pessoa, através do Espírito Santo e através da própria palavra escrita. Te agradecemos porque o Senhor é quem chama e capacita as pessoas para realizar a tua obra e os teus propósitos. E nós te damos graças por essa manifestação poderosa do teu caráter santo a Gideão, e ele pôde passar a sua experiência para a tua palavra e ela chegou até nós. E somos agradecidos por te conhecer como Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. E louvamos ao Senhor por isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Gideão construiu um altar para o Senhor, naquele local, e chamou de Javé Shalom, ou Yavé Shalom, que até quando esse livro foi escrito, esse altar ainda existia naquele lugar, marcando como um monumento. Paz é o grande anseio da humanidade, e nada foi tão desejado em toda a história da humanidade e também nos nossos dias como paz. A definição que o mundo, ou vamos dizer, uma definição secular de paz é ausência de conflito, ausência de guerra. A definição cristã de paz é diferente.
Deus é nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, nesse sentido, paz é um benefício concedido por Deus ao seu povo. Paz é um benefício concedido por Deus, é uma bênção de Deus. Segundo aos Tessalonicenses 3,16, o apóstolo São Paulo registrou para eles que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com todos vocês. Colocou Deus como Senhor da paz, o Deus que dá paz, estando conosco em todo o tempo e em momentos e situações quaisquer, Ele sempre estará conosco. Livro do profeta Isaías 26, 3 e 4. Tu conservarás ou guardarás em perfeita paz todos que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Deus guardará em perfeita paz os que confiam nele, e pessoas cujos seus propósitos são firmes em Deus, né? A esses Deus vai dar a sua paz. Então, ele nos estimula a confiar no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna, ou seja, ele não muda, ele não vai variar nunca. Todos os títulos ou nomes que temos dado a Deus têm uma resposta, têm uma aplicação que faz a diferença na vida da pessoa. Nós estamos chamando aqui de aplicativo. O que acontece na minha vida, eu conhecendo e experimentando Deus como Jeová Shalom? Deus como Jeová Shalom traz para o coração da pessoa estabilidade em meio aos tumultos ou aos conflitos. Conhecer a Deus como Jeová Shalom produz estabilidade em meio ao tumulto. Ou seja, o tumulto vai existir, os conflitos vão existir, nós vamos passar por eles, mas não corremos o risco de sossobrar, de naufragar, porque Deus dá, através da sua paz, através do seu caráter de paz, estabilidade em meio a tudo isso. É fato que nós sempre teremos tribulações, sempre teremos lutas, mas podemos encarar isso com uma perspectiva totalmente vencedora, porque há um fator, né, de estabilidade, que é conhecer e experimentar Deus como a nossa paz, Deus como Jeová Shalom. Gideão vivia num contexto de guerra. Quando ele nasceu e cresceu, o país estava sob domínio estrangeiro, invasões estrangeiras, e na época ainda Israel não tinha tido nenhum rei ainda, era governado por juízes, e normalmente entre um juiz e o outro, a nação afundava, invasores entravam no território e arrasavam. Então Gideão cresceu dentro de um ambiente de guerra, né, de bastante tumulto, e isso, é claro, gerou no coração dele temor e insegurança, né? Porque Israel estava sendo devastado por saques constantes dos midianitas, né? Midianitas eram tribos nômades, aliados dos amalequitas, que nós inclusive vimos quando falamos sobre Jeová Nissi, morava ali no deserto, fronteiro ao território de Israel, e a principal fonte de renda, ou sei lá, até de diversão deles, era saquear e pilhar tribos, nações, caravanas, e eles se aliavam, e estava invadindo constantemente Israel, né? E isso estava trazendo muito prejuízo, muito dano. O povo de Deus é atacado, né, por Amaleque, que também é uma daquelas tribos que foi a que invadiu lá, quando Deus se revelou como Jeová Nissi, né? São povos beduínos, aqueles povos nômades que vivem ali
nas periferias das nações do Oriente Médio, né, eram salteadores do deserto. E foi numa dessas situações de invasão, quando Israel estava saindo do Egito, que Amaleque fez aquele ataque e Deus se revelou como Jeová Nissi, a nossa bandeira, quando Josué prevaleceu em campo de combate, enquanto Moisés era assistido por Arão e Ur e triunfaram através da intercessão lá no monte. Então, Amaleque é um tipo de agentes malignos que atacam de surpresa e de forma covarde pessoas indefesas ou em situação difícil, quando estão em direção à bênção de Deus. Israel estava indo em direção à sua terra prometida, e Amaleque aparece para saquear, para pilhar, para destruir, né? E agora, aqui que eles já estavam estabelecidos na sua terra, vêm os amalequitas e midianitas, né, anualmente promovendo ataques, especialmente nas épocas de safra, na época de colheita, né? Então, os midianitas também é um tipo de agentes malignos, destruidores, saqueadores, que roubam o que lhes é possível ou interessa, e o que não é possível carregar ou fazer uso, eles destroem e arruinam, né? Tudo aquilo que eles não puderem levar, eles vão destruir, né? Eles vão levar essas ações de forma contínua para provocar a miséria e o caos total. Eventualmente, qualquer pessoa tem um prejuízo ou sofre um dano, mas isso não estraga a vida de ninguém, se supera e dá a volta por cima. Mas se isso for recorrente, uma nação, se ela passar por esses tipos de crises constantemente, né, ela se torna um caos, né, totalmente ineficiente e improdutiva. E é o que estava acontecendo aqui. Nós lemos, né, do versículo 11 até o 24, no início do texto, onde Deus se revelou para Gideão, olha o que está escrito, vou ler do verso 1 ao 6. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tem pecado na jogada. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Então houve legalidade, eles abriram portas para que o mal chegasse, e Deus permitiu para disciplina. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tiveram que abandonar casas e cavar cavernas nas montanhas para se esconder, para viver lá. Um amigo meu muito querido, pastor José Rego do Nascimento Júnior, ele disse que foi a primeira grande investimento em Minha Caverna, Minha Vida. Eles tiveram que, por causa dos ataques, por causa dos saques, eles tiveram que inventar morar em cavernas cavadas nas montanhas, né? Então, quem podia mais tinha caverna com vista privilegiada. E quem era menos pobre ia para o fundão, né? Com pouco oxigênio, com pouca qualidade, né? Então, veja bem, as pessoas ganharam uma terra maravilhosa, terra que manava leite e mel, plantações já antigas de oliveiras, parreiras, e era tudo um presente que Deus deu a eles, mas o pecado entrou e começou a estragar tudo, e o adversário veio para saquear, e eles tiveram que abandonar casas, propriedades, e viver escondido em cavernas. Isso não é bênção, né? Sempre que os israelitas faziam o plantio, veja bem, não foi uma vez ou duas, foi 7 anos ou mais, né, de saques constantes. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian e de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza, que está no mar. Quem vê aquelas brigas de Israel e Palestina ali sabe que Gaza, que está hoje como capital do território palestino, né, é beira-mar, no mar Mediterrâneo.
levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Então não era um acidente de percurso, era uma destruição programada. Né? As lavouras de trigo, de cevada, e eles chegavam não só com soldados, mas com animais, rebanhos, aos milhares, levavam de propósito, aquilo que a gente não puder colher, que não tiver pronto, que a gente dá para saquear, os animais já, quando eles saíam, era como se um bando de gafanhotos tivesse passado da terra, não sobrava nada. É aqui que aparece, então, a criatividade de Gideão. O texto fala que ele estava debulhando o trigo, né, a versão mais comum fala que estava malhando o trigo no lagar. Lagar é uma construção para pisar uvas, mais ou menos como um tanque, uma piscininha, onde enche, né, joga os cachos de uva, e eles pisam as uvas e escorre o suco, e já é envasado ali. Então Gideão foi muito criativo. Os midianitas, sabendo que não era a época de safra de uva, não iria procurar alguém trabalhando com trigo no lugar de prensar uva. Ele teve a iniciativa de usar essa estratégia para conseguir salvar algum mantimento para ele e para sua família. Né? Então, a bênção de Deus também chega nas nossas vidas através da criatividade. Uma coisa que os empresários e o pessoal têm falado muito nesses dias de pandemia é que crise também é época de oportunidade. Crise é época de oportunidade. Ao invés de ficar lamentando as perdas, use a criatividade para produzir soluções. Foi o caso aqui de Gideão. Ele pegou o trigo, ia lá na lavoura, cortava e carregava para o lagar. Ninguém estaria esperando ninguém trabalhar em lagar naquela época, prensar uva, e, na verdade, ele estava, né, preservando e guardando o trigo para alimento da sua família. 6:11, né, fala: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, ou um lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ele estava usando a criatividade para sobreviver. Uma outra coisa interessante é a ousadia de Gideão. Ele estava trabalhando ali, de repente o anjo aparece, e o anjo trouxe uma saudação para ele, e falou de alguma coisa. A princípio ele não estava tão consciente que era um anjo, mas como a pessoa veio com uma mensagem de uma missão, de um chamado, ele já meteu a boca. O anjo falou para ele: Deus é contigo. Ele: por que é conosco? E aí ele falou: já me contaram isso, me contaram que Deus fez isso com o faraó, fez isso com fulano de tal, abriu o mar vermelho, fez milagre. Não é nada disso que eu estou vendo aqui hoje. Ele foi ousado, ele foi, digamos, até abusado. Isso é sinceridade também. Tanto é que Deus não o repreendeu por essa atitude, mas viu isso como uma pessoa de coragem. Ele está lutando por aquilo que ele acredita, por aquilo que é necessário, já que essas promessas existiam, de algum modo eles teriam que superar isso. Então, por que é que nos sobreveio isso? No 6:13 aí, ó. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos pais, né, nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Nós éramos escravos lá, agora somos escravos aqui. Só mudou de lugar. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
aqui tem uma questão muito interessante. Estando envolvidos numa situação, principalmente em termos de história, necessariamente as pessoas não notam a diferença entre o que está acontecendo e verdades espirituais. Para Gideão, o que estava acontecendo é porque estava acontecendo. Tem gente nos saqueando, acabando conosco, não temos como reagir. E ele não entendeu, e ele não via aquilo como uma ação de disciplina de Deus e um chamado de Deus para mudarem de atitude e serem corrigidos. Exatamente igual a pandemia pegou todo mundo agora. A maioria dos cristãos sempre ouviu falar que Jesus vai voltar, mas eles calculavam isso para 2.300 e sei lá e quanto. Ninguém estava preocupado com cuidados espirituais. Tem pessoas fazendo campanha nas redes sociais para dar um jeito de barrar o anticristo para ele não aparecer. Gente, se o anticristo não aparecer, Jesus não volta. Se Jesus não voltar, todas as promessas caem por terra e as palavras de Deus não caem por terra. E eu tenho lá alguma coisa com o anticristo? Quando ele chegar aqui, nós já fomos. Nós queremos mais é que Jesus volte. Agora eu vou trabalhar para atrapalhar a volta de Jesus. Eu vou dar um jeito de barrar e pelo menos atrasar o anticristo. Isso é falta de noção espiritual. O que está profetizado vai acontecer. Eu goste ou não, eu creio ou não, eu esteja preparado ou não. Jesus vai voltar. Deus está disciplinando o mundo nessa época. Queiramos ver ou não, a coisa está assim. Deus viu um potencial muito grande de Gideão. E falou para ele, olha, se você usar essa energia toda e essa braveza tudo, você liberta Israel. Eu já ensinei isso aqui em palestra para jovens e também em ministério para famílias, que normalmente uma situação que nos deixa indignado, muito provavelmente isso tem a ver com o chamado de Deus ou a nossa vocação de ministério ou profissão. Quando você vê uma situação errada e aquilo te deixa indignado e você gostaria de fazer uma coisa para mudar aquilo, provavelmente Deus está te chamando para você trabalhar naquilo. Provavelmente é a sua área de atuação onde você teria motivação constante para fazer. No 6,14, Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E Deus reafirmou para ele que pode ir, que eu vou estar com você. E aí aparece o outro lado da vocação humana e do chamado de Deus. Na hora que Deus especifica que sou eu, aí eu começo a querer pular fora. É quando Deus falou, você vai libertar Israel. Aí ele lembrou, o senhor sabia que a minha tribo é a menor das 12? E o senhor sabia que o meu clã é o menor da minha tribo? E o senhor sabia que lá em casa eu sou o bichinho da goiaba? Tem tanta gente boa lá em casa, meus irmãos, meus primos. Lá na minha cidade tem cada cabra forte, gente bom de negociação, outros bons de soco. O senhor vem falar comigo, eu sou agricultor. Como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Eu acho que ela aprendeu com Moisés. Mas a resposta de Deus é, eu sei que você é assim, eu sei que a sua tribo é assim, eu sei que o seu clã é assim, mas eu vou estar contigo. Essa, gente, é a diferença em você abraçar os desafios de Deus. Deus nunca nos dá uma ordem impossível de ser cumprida. E sempre com a sua ordem vem a sua capacidade. E se a presença dele vai conosco, então os outros fatores não precisam ser levados em conta. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. Provavelmente Gideão, entre os rapazes, entre a turma dali, gostava de brincar de luta. E ele normalmente ganhava todas. Um por um, ele sempre levava melhor. E Deus falou, vai ser igual você enfrentar um.
para você é fichinha. Então, fica tranquilo que eu vou estar com você. E aí ele pediu uma confirmação. Se é o Senhor mesmo, e se o Senhor está falando sério sobre vocação, e me ajudar a vencer essa guerra, eu vou trazer uma oferta para o Senhor. O Senhor me espera? Né? E Deus disse que esperaria. O anjo representando Deus, ele disse que sim. Né? Se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vá embora até que eu te traga a minha oferta. E ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Né? Então, ele agora estava mais disposto a se entregar e a confiar. Mas ele ainda tinha uma desconfiança se era mesmo Deus ou não. Mas, na dúvida, ele resolveu fazer uma oferta que só se ofereceria para Deus. E a gente, lendo a descrição dos produtos, ele levou um bom tempo, né, que fala que ele matou um animal, preparou, cozinhou, pegou 20 medidas, é muito mais que 20 litros de farinha de trigo, e fez pão de tudo isso. Eu vejo lá em casa a Tânia fazendo 3 pães. Leva um tempão, em vez de lá ele fazer de vários quilos de farinha, né, e colocou tudo numa cesta e trouxe. Né. Então veja que Deus é paciente, e esperou, e também Deus já estava lá na sombra, debaixo do carvalho lá, né, não foi problema nenhum. Outra lição interessante é que aqui ele faz um teste, ele faz uma prova com Deus. Fazer uma prova com Deus não é errado, quando você não está abusando da sua fé. Se você entende que Deus está te chamando para aquilo, faça um teste corajoso, honesto, mas não para fugir, mas para você ter convicção. Você vê que Deus confirmou aqui para ele, mais para frente, na hora da guerra propriamente dita, ele fez outro teste, aquele do novelo, que deixou ele mais famoso ainda. Né? Pegou uma lã, se o senhor for comigo, hoje à noite eu vou deixar essa lã aqui no terreiro, e só vai ter sereno nela. Em volta eu quero tudo seco. E no outro dia, ele espremeu, deu uma taça de água. Aí ele falou, mas não é bem assim. E se foi um fenômeno da natureza, atmosférico? Nós vamos fazer o seguinte, o contrário. Tudo molhado e só a lã seca. Chegou lá no outro dia, a lã sequinha, em volta, tudo serenado. Agora, eu não podia fazer um terceiro teste, porque já passava dos limites agora. Né? E de todos os 33 mil soldados que ele convocou, Deus falou para ele, pode dispensar 32.700. E ele foi só com 300, para mostrar que é Deus que dá a vitória. Você vencer uma guerra com 33 mil soldados é uma coisa, e você vencer a mesma guerra com 300, tem que ter alguma coisa diferente. E é aí que entra Deus na nossa história. Então, certo de que era a pessoa de Deus, Gideão até ficou com medo. Eu estou batendo boca e estou fazendo coisa aqui, e na verdade é Deus. Né? Ele falou, eu vi o anjo do Senhor face a face, né? E corro o risco de morrer, estou perdido. Né? E Deus, então, fez essa revelação. Você não vai morrer, você não vai ter nenhum problema, eu estou aqui para te chamar, né, para você vir fazer esse serviço. E aí, então, por essa resposta da bondade de Deus não ter ficado bravo com ele, de Deus ter recebido a oferta dele, ter confortado e consolado ele, e animado ele para a guerra, então ele construiu um altar ali e falou, o nome desse altar vai ser Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Né? O país todo está em guerra, a situação está toda caótica, os midianitas e amalequitas estão saqueando tudo, mas o meu coração está em paz, porque Deus está conosco e Deus vai nos dar a vitória agora. Né? Não era mais paz da circunstância, era uma paz que vinha de Deus, vinha de Jeová Shalom. Né? Que numa tradução poderia ser, Jeová está disposto a te favorecer. Né? Jeová Shalom está disposto a te favorecer. Inclusive, entre os povos hebraicos, israelitas, né, essa se tornou a expressão de saudação. Né, eles se cumprimentam com Shalom, né, que a paz do Senhor, que o Senhor da paz seja contigo, te favoreça. Né.
Então, os hebreus pressupunham que ver a Deus era sinal de que dificilmente você escaparia. Mas em Cristo, nós podemos ver a Deus e viver eternamente. Jesus é a revelação gloriosa de Deus que nós temos visto nos domingos à noite. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então, ninguém nunca viu, mas em Jesus pode ver. Jesus é Deus. E na época lá, quando ele estava aqui na terra, poderia ser visto fisicamente. Hoje, nós vemos pela fé. João 14, 6-9, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Aí Filipe interrompeu, Senhor, mostra-nos o Pai, e aí nós ficaríamos satisfeitos. Aí Jesus respondeu, ai, Filipe, estou com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Está aqui, ó. Eu sou a melhor, maior e mais completa revelação de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. O conflito. A pessoa que conhece Deus como Jeová Shalom, o Deus que quer nos beneficiar, quer ser propício a nós, disposto a nos favorecer, nos dar estabilidade no meio dos conflitos, mas ele não pode confiar em Deus, ele não pode andar com Deus nesse sentido. O fator de conflito é que surge ansiedade na pessoa. Fatores depressivos, inclusive a depressão é uma dessas causas. E a falta de confiar em Deus para nos ajudar nos momentos de crise, nos momentos difíceis, isso produz também depressão. Porque se a pessoa não tem mais a quem recorrer, ela vai viver um conflito eterno dentro dela. E também insegurança. Pode surgir os três, um dos três, ou dois deles, ou uma combinação desse com outras coisas. Mas quando a pessoa não pode confiar em Deus como aquele que produz paz na minha vida, vem esses fatores de ansiedade, depressão e de insegurança. João 14, 27, Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja bem, a paz que ele prometeu dar não tem nada a ver com a paz do mundo, nem com a paz da circunstância. Em volta de nós, o circo vai continuar pegando fogo. O mundo vai continuar perverso, o mundo vai continuar sendo inimigo de Deus, o mundo vai continuar fazendo oposição à igreja. Mas interiormente nós gozamos de perfeita paz, porque Jesus nos deu a sua paz. Paz circunstancial a gente consegue, com acordos, suborno, você faz qualquer coisa, te deixa em paz. Mas isso não é paz permanente, é paz circunstancial. Jesus disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 16, 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o caos está total em volta, mas nós ficamos como uma ilha. Temos instabilidade, com paz interior. Eu tenho vos dito que estou deixando a minha paz, e não a paz do mundo. Fique animado, fique tranquilo, mesmo em meio ao conflito. Eu venci o mundo, e se eu venci, a minha vitória é também de vocês, e vocês também vão vencer. 2 Tessalonicenses 3,16, ora, o mesmo Senhor da paz, ele repetiu a expressão, vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vocês. Jesus é o Senhor da paz. O Senhor da paz. O que nós concluímos sobre Jeová Shalom, que eu quero que você coloque no seu coração? Primeira coisa é que essa paz
de Deus como Jeová Shalom é Cristo. Cristo é a nossa paz. Se você estiver esperando paz de outro lugar, de outra fonte, esqueça. Esqueça. Cristo é a nossa paz. Efésios 2,14, né, nesse capítulo 2 de Efésios, ele falou sobre a conversão, o novo nascimento, a salvação pela graça, né, a obra de Deus na nossa vida. E ele no verso 14 ele fala, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Cristo é a nossa paz. Ele não só dá paz, como ele é a paz. Segunda coisa, o seu sacrifício lá na cruz coloca essa paz à nossa disposição. Efésios 2,15. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si. Esses dois grupos, né, desses dois grupos, uma nova humanidade, né, um novo corpo. Cristo reconciliou todos consigo. Por isso, né, a visão da redenção oferecida por Cristo proporciona paz ao coração de quem confia em Cristo. Terceiro, Cristo pregou essa paz, proclamou essa paz, anunciou essa paz. Né? Efésios 2,17, ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, ele está falando de quem não era judeu, distantes dele, como aos que estavam perto, os judeus. Cristo anunciou as boas novas, anunciou o evangelho, a notícia da paz de Deus para os nossos corações. E uma quarta questão para a gente pensar é que essa paz proclamada e nos dada por Deus, ela vem em consequência ou logo depois da justificação pela fé. Né? 5:1 de Romanos, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Jeová Shalom produz paz, mas para ter essa paz de Deus, é necessário ter o Deus da paz. Se você quer ter a paz de Deus, você precisa ter o Deus da paz, que é Jeová Shalom. E para ter paz no coração, essa paz de Jeová Shalom, você precisa convidar Cristo para ser Senhor no seu coração. Sem Jesus no centro da nossa vida, Jesus apenas como visitante, apenas alguém conhecido, querido, não funciona. Jesus tem que ser o nosso Senhor, está sentado no trono, dirigindo a nossa vida. E é aí que entra um convite pessoal para Jesus ser o seu Salvador, ser o seu Senhor, ser o meu Senhor, ser o nosso Senhor. Jeová Shalom está disponível a todos nós em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque desde que a humanidade se corrompeu, o Senhor já tinha um plano traçado para a reconciliação e para trazer de volta a paz e a serenidade no interior, fazendo renascer o Espírito e assim poder ter comunhão com Deus, que é Espírito, e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. O mundo está em conflito, está em constante atrito, estão em guerra, estão querendo paz a qualquer preço, mas não existe paz a qualquer preço. O maior preço o Senhor pagou através de Jesus lá na cruz. E o sacrifício dele está disponível a mim e a cada um de nós. E ao convidar o Senhor para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, a tua paz passa a reinar em nossos corações. A paz de Deus é uma bênção do Deus da paz. E ter a tua paz é ter comunhão, é ter intimidade com o Senhor, é andar à luz da tua palavra e da tua vontade. Como o Senhor se revelou a Gideão, o Senhor não tem intenção de destruir, de condenar ninguém. O Senhor quer trazer vitória, o Senhor quer trazer paz, o Senhor quer ajudar a resolver os conflitos, o Senhor quer ajudar a eliminar os inimigos que estão destruindo as nossas fontes de alegria, de contentamento, de alimento, de provisões,
de fartura, de progresso, de prosperidade. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, e tudo isso está em Cristo Jesus, que é a revelação completa de Jeová Shalom. Obrigado, Senhor Deus, por trazer a Tua paz às nossas vidas e aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ungir, como fazemos semanalmente, e orar a oração da fé para Deus promover cura, manter a saúde, abrir as portas e prosperar o trabalho, as ações de cada um. E logo em seguida vamos ministrar a ceia, como toda a primeira quarta-feira do mês. Você aí em casa, unge os familiares, unge as pessoas que estão participando, para que a bênção de Deus aconteça e permaneça na sua vida e na sua família. É para isso que temos feito e buscado em fé a cada semana essa bênção de recebermos um favor de Deus. Senhor, nós oramos a oração da fé, para que a bênção da cura, da saúde, do livramento e da proteção esteja na vida de cada um dos teus filhos, ao alcance da nossa transmissão, e mesmo aqueles que não estão conscientes dessa transmissão, mas estão sendo apresentados diante do Senhor pela fé, através dos familiares, dos irmãos, dos amigos. Nós abençoamos com cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos pela proteção e pela segurança daqueles que estão internados, que estão confinados por causa do coronavírus ou por outras doenças e enfermidades. Pedimos que o Senhor prospere o trabalho e as atividades de cada um dos seus filhos, para que não somente sobrevivam, mas vivam com qualidade por causa da bênção do Senhor nas suas vidas e nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos à mesa do Senhor para celebrar a ceia, que simboliza a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão que a igreja tem uns com os outros e com Deus. E na noite que Jesus iniciou o seu roteiro para o Calvário, ele celebrou a ceia com os seus discípulos, tomou um pão e partiu, e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, e façam isto em memória de mim. E semelhantemente ele fez isso com o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e façam isso em memória de mim. E eu não vou celebrar outra com vocês até que isso aconteça no reino de Deus, quando todos os remidos estarão reunidos. Então é baseado nesse princípio que a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo, do amor de Deus revelado na redenção para conosco. Nós celebramos a unidade do corpo
e o anúncio da volta de Jesus para vir nos buscar e estarmos com Ele para sempre. Então, celebre conosco com muita alegria. Nós vamos consagrar, né, o pão e o vinho, né, e você também na sua casa, vamos apresentar os elementos e você consagra para que participemos com muita alegria, porque isso é a comunhão, é o auge da nossa fé, né, é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, nós consagramos este pão e este cálice que representa o teu sacrifício completo, o teu corpo pregado lá na cruz, rasgado por aqueles cravos, por aqueles espinhos, e isso produziu o derramar do teu sangue, que selou a nova aliança que o Senhor fez conosco. E agora, por este sangue redentor, nós fomos comprados, nós fomos libertos, nós somos protegidos, e estamos marcados pela presença do Espírito do Senhor nos nossos corações, para o dia que o Senhor voltar e nos levar como igreja para estarmos contigo para todo sempre. E nós aguardamos esse dia dessa celebração única com o Senhor presidindo à frente. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, por esse memorial daquilo que nós cremos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar com muita alegria. Nós temos agora 2 cálices, um com pão e outro com vinho. O Covid nos ensinou a fazer novas metodologias de serviço. Então, Jesus tomou o pão, partiu e deu aos discípulos e disse: comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos todos juntos. Da mesma maneira, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faça isso em memória de mim. Em memória do Senhor, do que Ele fez, do que isso representa. Tomemos juntos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos transformados em filhos de Deus pela obra de Cristo na cruz. E porque nós o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agradecemos por formarmos um só corpo em Cristo. E a ceia celebra essa unidade. E também anunciamos que estamos aguardando a tua volta para nos buscar, para nos levar, para estar contigo. E tudo isso, Senhor, está contido nesta celebração. Nós renovamos a nossa fé, a nossa convicção de ter a Ti como Senhor e Salvador, e fazemos parte de uma aliança eterna, celebrada entre Deus e os homens, e ela confirmada, testificada, tendo Jesus como o garantidor. Pai, muito obrigado. Nós recebemos isso com muita alegria. É uma festa para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.